Retorno financeiro, segurança e facilidade. Esses são os três principais motivos que levam as pessoas a escolherem um investimento em detrimento do outro. E isso vale especialmente para a poupança, que segue aí de longe sendo o investimento mais popular entre os brasileiros. Dados recentes da Ambima mostram que entre os investidores do país, 64% aplicam na poupança. Isso com uma distância enorme para o segundo colocado, que seriam ali os títulos privados, que vêm ali com 17%. Mas e se a gente colocasse à prova esse retorno financeiro, essa segurança, essa facilidade da poupança em comparação com outros investimentos igualmente conservadores? O que a gente encontraria nesse caso? E aqui, até já dando um spoiler, quem opta pela poupança está deixando dinheiro na mesa. E a gente vai poder ver isso tudo agora nesse painel dinâmico aqui, que mostra com dados reais quanto rendem R$ 1.000, 5.000, R$ 10.000 na poupança, no Tesouro Direto e no CDB. Tudo isso em 12 meses. Vamos lá? Mas antes, se você está chegando aqui agora, meu nome é Evandro Troco e por aqui a gente troca uma ideia sobre economia, finanças e investimentos, não necessariamente nessa ordem. E se você gosta desse tipo de vídeo comparativo com dados reais, já se inscreva aqui no canal e deixa o seu like aqui no vídeo. Bora lá? Então, esse gráfico aqui que vocês estão vendo na tela, ele vai ser a chave para a gente entender o porquê que a poupança acaba aí dominando. Repare que quando a pergunta é sobre retorno financeiro, a poupança aparece aqui com apenas 12%. Os títulos públicos chegam a 50% e os títulos privados, os CDBs, a 41%. Ou seja, as pessoas que investem na poupança não acham que ela é a melhor em termos de retorno. Então, o que sustenta a poupança acaba sendo outra coisa. Se a gente for olhar aqui agora para o aspecto de segurança financeira, a poupança já aparece aqui com 24%, os títulos públicos chegam a 49%, enquanto os títulos privados chegam a 30%. Ou seja, em termos de segurança também, a poupança não vence. Agora, e no aspecto envolvendo a facilidade? Aí sim, a poupança lidera com folga, 20% contra aqui 9% dos títulos públicos e 13% dos títulos privados. Então a lógica é mais ou menos essa. A poupança não é percebida como a mais rentável, não é percebida como a mais segura, mas é percebida como a mais fácil. Mas, contudo, todavia, entretanto, however, será que essa percepção de facilidade ela é real? Ou ela acaba sendo aí uma herança cultural que a gente acaba nunca questionando? E é exatamente isso que a gente vai investigar a partir de agora. Então beleza, vamos agora aqui para o painel, e aqui esse comparador ele vai usar dados aí reais do Banco Central e do IBGE no período de abril de 2025 a março agora de 2026. E vai mostrar já a rentabilidade líquida, né, descontado o imposto de renda. Então aqui todo mundo vai estar no mesmo critério. E uma coisa importante, né, que vale mencionar aqui, é que a poupança ela é isenta de imposto de renda. Isso às vezes pode passar a impressão, né, do fato dela ser isenta, que ela vai ser eventualmente imbatível numa comparação, mas os números aqui já vão considerar esse detalhe. Mesmo assim vocês vão perceber que a diferença ela é expressiva. Então vou começar aqui com R$ 100 aqui no slider, e aqui vocês podem perceber que para pequenos valores a diferença ela existe, mas não é algo que vai mudar a vida de ninguém naquele período, né? O Tesouro renderia aqui pouco mais de R$ 12, a poupança ali R$ 6,38, uma diferença aí de 5,77 em um ano. Então aqui para quem tem relativamente pouco dinheiro, a prioridade acaba sendo outra, né? Seria justamente construir um hábito de se investir sempre e não querer ali extrair o máximo de cada centavo. Mas conforme o valor aumenta, a história também muda, né? Então se eu arrastar aqui agora o slider para R$ 1.000, para casa aqui dos R$ 1.000, vamos perceber que o Tesouro Selic dentro de 12 meses vai ter, com rendimento ele vai valer R$ 1.121,52, o CDB R$ 1.120 e a poupança R$ 1.063. A diferença aqui entre o melhor e a poupança vai ser ali pouco mais de R$ 57,70. Agora trazendo aqui o slider para R$ 5.000, então a gente vai ter uma diferença entre o melhor e a poupança de R$ 288 numa janela aqui também de 12 meses. E R$ 10.000, vamos trazer aqui o slide agora para R$ 10.000, então vou ter que o Tesouro vai se transformar ali, né, com os rendimentos em R$ 11.215, a poupança R$ 10.638. E aí a gente já está falando de uma diferença de R$ 577 e aproximadamente ali 20 centavos. Quase R$ 600 que ficariam, né, no bolso do banco e não no seu. E uma coisa interessante que eu gosto de trazer aqui a respeito desse painel é que ele aceita qualquer valor, né, não só esses números redondos que normalmente a gente usa para fazer essas comparações. Então se você, por exemplo, tiver R$ 3.330 na poupança hoje, até porque a vida não é exata, né, ela não é feita em números exatos, você consegue ver ali exatamente quanto que você teria, quanto que isso renderia em cada opção. Eu vou disponibilizar esse comparador aqui na descrição do
do vídeo para vocês também poderem fazer os testes aí de acordo com a realidade de cada um. Então vamos falar aqui de rentabilidade de forma mais direta. Aqui vocês podem ver que o Tesouro Selic rendeu nesse período 12,15% líquido ao ano, enquanto o CDB 100% do CDI 12,7% líquido e a poupança 6,38%. Aqui a gente está falando de quase o dobro. O Tesouro Selic nesse caso rendeu 90% a mais do que a poupança, e isso já descontando o imposto de renda, 90% a mais. Isso está longe de ser um pequeno detalhe de planilha, é um tipo de diferença, né, que em alguns anos pode representar uma viagem, uma reserva de emergência, eventualmente um semestre de uma faculdade, etc. Agora, tem uma característica da poupança que pouca gente conhece e que piora ainda mais a situação, né? É chamada o aniversário da poupança. E funciona basicamente assim. A poupança ela só acredita o rendimento uma vez por mês no dia que você aplicou. Então, se você colocou o dinheiro na poupança no dia 15, o rendimento só vai cair na sua conta no dia 15 do mês seguinte. Se você precisar sacar no dia 14, um dia antes, você não vai ter tido rendimento nenhum. Então imagine o seguinte, você investiu no dia 15 R$100 na poupança. Daqui a um mês, no dia 15, é de se esperar que você vai ter R$100 e já alguns centavos de rendimento. Agora, se você precisar resgatar no dia anterior, no dia 14 do mês seguinte, você vai ter os mesmos R$100, zero de rendimento. E no caso do Tesouro Direto e do CDB, isso não existe. O rendimento ele é calculado no dia a dia. Você saca quando precisar e recebe exatamente pelo tempo que o dinheiro ficou aplicado e proporcionalmente ao período. E falando em saque, vamos conversar um pouco sobre liquidez, que é a velocidade com que você consegue ter o seu dinheiro de volta na conta. A poupança tem o que eles chamam de liquidez imediata, né? Você pediu, caiu na conta sem espera. Agora, no caso do Tesouro Direto e a maioria dos CDBs aí de liquidez diária, eles operam com prazo D+1, né? Ou seja, você solicita o dinheiro hoje e ele vai cair no dia útil seguinte, né? Então, em termos práticos aí, para uma emergência, a poupança tem uma vantagem real aqui nesse caso, né? Um dia pode fazer diferença numa eventual urgência, mas na prática acaba que para a maioria das situações, um resgate D+1 acaba sendo o suficiente para a maioria das situações de emergência. Concorda com isso? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E, além disso, né, a diferença de um dia, ela não vai compensar perder quase o dobro de rendimento ao longo do tempo, como a gente mostrou aqui ao longo do vídeo. E aqui vale até a gente pausar por um segundo, né, porque tem um argumento que aparece bastante quando a gente discute esse assunto. Eu vi um comentário recente, algo no seguinte sentido, né, alguém dizendo o seguinte, que dinheiro na poupança, para a grande maioria da população que vive na corda bamba, é um dinheiro de reserva, não necessariamente um dinheiro de investimento. E esse argumento tem toda a razão, de fato, né, para quem ainda está construindo a primeira reserva, para quem não tem folga financeira, para quem precisa de um lugar simples, sem muita dificuldade para guardar o que sobrou no mês, a poupança sim cumpre muito bem esse papel. E de forma alguma eu estou ao longo do vídeo aqui querendo implicar, né, querendo dizer o contrário. Mas o problema não é guardar a reserva de emergência na poupança. O problema é quando a poupança vira o único destino de todo o dinheiro economizado para sempre, sem a gente nunca revisitar, sem a gente nunca questionar se aquilo ali acaba fazendo sentido. Até porque existe um CDB de liquidez diária que também está disponível no mesmo aplicativo do banco que oferece a poupança e que também permite o saque em D+1 e que também é coberto pelo FGC, mas que rende o dobro. Então a pergunta acaba nem sendo se usar a poupança sim ou não. A pergunta é, faz quanto tempo que você não revisita, que você não questiona essa decisão de deixar todo o recurso apenas na poupança? Pois é. E aí a gente chega num ponto que muita gente usa para defender a poupança com unhas e dentes, que seria a questão da segurança. E aqui, sendo sincero, a poupança é de fato segura. É garantida pelo FGC até R$250 mil, por CPF, por instituição, mas o Tesouro Direto tem uma garantia que vai além disso, que é o que a gente chama de risco soberano. Quando você investe no Tesouro, você está emprestando dinheiro para o Estado brasileiro, o mesmo Estado que emite a moeda do país. E para o Tesouro dar calote, eventualmente, é porque o Brasil já teria que ter entrado em colapso total, né? E, inclusive, para você ter uma ideia da magnitude disso, os próprios grandes bancos e as grandes empresas mantêm uma boa parte das suas reservas em títulos do Tesouro, justamente porque é considerado o ativo mais seguro que existe no país. Então, assim, em termos de segurança, o Tesouro passa longe de ser pior do que a poupança. Ele é diferente e, na visão de muitos especialistas, é ainda mais robusto. Agora, no caso dos CDBs, aqui vale uma distinção. Se for um CDB de um banco grande, também um banco sólido, consolidado,
uma instituição bem regulada, ele também é um ativo bastante seguro, que também vai ter a cobertura aí de um FGC até o limite de R$ 250 mil. E tem um detalhe aqui que acaba valendo o ouro nessa comparação, né? O próprio banco que te oferece uma caderneta de poupança, ele mesmo emite um CDB que rende mais. Então percebe qual que é a lógica aqui? O banco capta dinheiro de você pela poupança, te pagando 6% ao ano, e na outra ponta ele pega parte desse dinheiro e empresta para outra pessoa via CDB, pagando 12% ao ano. Você fica com a fatia menor e ele fica com a diferença. E aí não é nem conspiração, é o modelo de negócio. Mas você tem a opção, a partir, né, do conhecimento, de poder jogar esse jogo de uma maneira diferente. Agora, tem um tipo de conta que muita gente acaba não fazendo e que muda completamente a percepção do que é um bom rendimento, que seria justamente o ganho real descontado a inflação. O IPCA, que é o índice oficial de inflação, ficou em 3,81% nesse período aqui que a gente está analisando, entre abril de 25 e março agora de 2026. Então, o que vai importar não é só quanto o seu dinheiro cresceu, é o quanto ele cresceu acima da inflação. É aquela história, né? Alguns anos atrás, com R$ 5 você comprava uma Coca-Cola 2 litros e ainda, se bobear, sobrava um troco. Hoje você não consegue comprar esse mesmo produto com os mesmos R$ 5. Isso dá pra gente uma dimensão da perda do poder de compra devido à inflação. Então vamos fazer uma conta básica aqui. Aqui para o nosso caso, a poupança rendeu 6,38% líquido. A inflação no período foi de 3,81%. Então o ganho real aqui nesse caso foi de aproximadamente 2,5%. Já no caso do Tesouro Selic, que a gente está tratando aqui também, ele rendeu 12,15% líquido e descontado a inflação, nós estamos falando aí de 8,3% de ganho real. E aqui nesse caso a gente está falando de mais de 3 vezes o ganho real da poupança. Estamos falando aí de uma diferença que ao longo dos anos vai se acumular de forma expressiva, não só no próximo mês, é a cada mês durante anos. Beleza, então vamos voltar aqui para o gráfico, porque a gente ainda não fechou a conta sobre a questão da facilidade, que é, como a gente viu, o único critério que a poupança lidera em comparação aos outros. E é bastante compreensível essa percepção, até porque a poupança está ali no aplicativo do banco há décadas, a sua mãe tinha, seu avô tinha, é o que a gente cresce familiarizado, né? Isso durante a nossa vida. Só que o ponto que precisa ser dito com clareza é que a facilidade de acesso aos títulos públicos e privados, ela mudou muito nos últimos tempos, muito mesmo, né? De forma significativa. Hoje, por exemplo, o Tesouro Direto é acessível pelo próprio aplicativo do seu banco, seja pela XP, Rico, Nubank, Banco Inter, qualquer corretora digital aí de qualidade. E nós estamos falando de valores a partir de R$ 1, R$ 30, sem nada de fila, burocracia, gerente ligando para te convencer de outra coisa, nada disso, né? E no caso dos CDBs também, de liquidez diária, mesma coisa, né? Você seleciona lá no seu aplicativo, confirma e pronto, resolvido. Inclusive, né, nessa mesma reportagem, nesse mesmo estudo da Ambima, 49% dos investidores brasileiros já usam os aplicativos de banco como principal meio para investir. Então a gente pode dizer que a barreira tecnológica, de certa forma, ela já caiu. Então o argumento da dificuldade de se acessar, de se investir nesses outros produtos, ele precisa ser questionado e até mesmo atualizado. E aqui não estou dizendo que a poupança, por conta disso, passaria a ser inútil, especialmente para quem está começando, para quem precisa de um lugar simples, né, familiar e seguro para guardar os primeiros reais, ela vai ter aí o seu papel, né? O problema acaba que não é nem a poupança em si, o problema é permanecer nela por inércia, sem nunca questionar se ela ainda faz sentido e se haveria outras opções para se investir. E claro, né, sempre sendo justo aqui, tem aquela história, né, que o caminho mais curto para um lugar é aquele que você conhece. E a poupança para muita gente é exatamente isso, né? Um caminho conhecido, familiar, confortável, que acaba não gerando aí, não dando grandes sustos, né? Mas e se a gente dedicasse ali alguns minutos, né, literalmente alguns minutinhos ali para conhecer outras alternativas, né? Porque o Tesouro Direto não é coisa de especialista hoje em dia, CDB não é produto de nicho, né? Hoje em dia são todos produtos acessíveis, regulados, cobertos por garantias sólidas, a depender da instituição, é claro, né? E que rendem nesse período quase o dobro da poupança, já descontado o imposto de renda. E aqui no canal tem bastante conteúdo sobre isso, tanto sobre Tesouro Direto, quanto sobre renda fixa de forma geral. Eu vou deixar os links aqui de outros vídeos relacionados aqui na descrição e sempre te convidando a se inscrever aqui no canal. Mas antes eu quero saber de você ainda tem dinheiro na poupança ou já migrou para alguma dessas alternativas? Compartilha a sua experiência com a gente aqui nos comentários, eu quero saber onde que o pessoal está colocando o dinheiro e me diga também se esse comparador te ajudou a ter uma visão diferente sobre esses investimentos. E se esse vídeo te acrescentou alguma coisa, se inscreva aqui no canal para você poder acompanhar os próximos conteúdos por aqui. Até uma próxima.